com dúvida como citar legislação, normas e resoluções no formato ABNT? Então vem comigo que eu te mostro, sem enrolação. Bom, pessoal, então sobre a legislação nas normas ABNT, a gente vai começar então sempre com a jurisdição em maiúsculo. Lembrando que tudo na ABNT começa com maiúsculo, tá? Seguido do título em negrito. Detalhe, esse exemplo que eu estou dando para vocês, ele se trata do documento físico, tá? Então, de um livro ou da própria Constituição, ou enfim, do livro que você está tirando aquela legislação, tá? Então, aqui nesse exemplo, nesse primeiro exemplo, a jurisdição é Brasil. O que eu quero citar é o Código Civil, então eu coloco ele inteirinho em negrito. Aqui a edição, né, a numeração, no caso da edição, a editora, o local, a editora e o ano. Nesse outro exemplo da lei aqui embaixo, eu coloco o Brasil em maiúsculo, qual é a legislação pertinente com a sua respectiva numeração e sobre o que fala essa lei, isso é importante colocar, tá? Então, sempre coloca aqui sobre o que é, institui o Código Civil. Qual foi a editora? Diário Oficial da União, tá? Aí aqui, esse exemplo da BNT, ele coloca todos os dados físicos daquele documento. Então, Brasília, qual é o ano, o ano 139, o número, né, o volume, número, página e o ano, tá? Lembrando que isso aqui se refere a documento físico. Quando a gente fala em documento jurídico em meio eletrônico, então uma legislação em meio eletrônico, que é o mais comum, que a gente mais utiliza, aí já muda um pouco o formato. Vejam que a jurisdição continua aqui, em primeiro lugar, em maiúsculo, porém o que vem em negrito é o título da revista, tá? Lembrando que no ABNT sempre tem esses detalhes. Então, ora o negrito é no título, ora é no nome da revista. Então, tem que ficar atento nesses detalhes, ok? Então, veja aqui esse exemplo. Brasil, letra maiúscula, a lei sem o negrito. Aqui eu coloco sobre o que fala essa lei. E aí eu ponho o Diário Oficial da União em negrito, não é? Ou esse aqui, Diário da República Federativa do Brasil. O local, volume e quando publicou. Nossa, gente, peraí que deu uma travada aqui no computador. Bom, e coloca disponível e o local de onde você retirou essa lei. E colocar a data de acesso. Pessoal, vejam que a data de acesso do modelo, ele coloca acesso em dia, mês e ano. Então, tem que ter o dia, o mês e o ano. Mas não fala exatamente como. Então, você vai colocar de uma maneira padronizada. Vejam nesse exemplo aqui, eu coloquei a data, o dia do mês. O mês eu coloquei abreviado e eu omiti as palavras de. Então, não está assim, 22 de dezembro de 1999. Não, 22 de dezembro abreviado, 1999. Tá errado? Não. Poderia colocar o de dezembro por extenso, sem abreviar, de 1999? Poderia também. Mas atenção, padronizem. O que não pode é ter um de um jeito, outro de outro, tá? Deixa tudo igual. Veja aqui, padronizado, ok? O único que não abrevia é maio. O resto todos abreviam-se, ok? Vejam aqui esse outro exemplo, que a legislação, ela se refere a uma lei municipal. Então, eu não citei Brasil, eu citei aqui o município que se refere àquela lei ou àquela legislação, aquele documento jurídico, tá? Então, eu coloquei aqui o nome da cidade e aqui o título da revista é a própria Câmara Municipal, o local de onde foi retirado esse documento, ok? Disponível em a data de acesso também. E veja que aqui também sempre tem que colocar sobre a que se refere essa legislação, ok? Esse documento. Bom, e resolução? Resolução, também a gente vai colocar a jurisdição em maiúsculo. Colocamos aqui a entidade, tá? Que emitiu aquela resolução, o título da resolução, do artigo. Esse subtítulo é para você colocar sobre o que se refere aquela resolução, sobre o que ela dispõe, tá?
o título da revista, o local, né, que foi publicado, onde foi publicado isso, local, volume, número, página, mês e ano. Se não tiver tudo isso, só o título da revista e o ano já é suficiente, ok? E disponível em e a data de acesso. Veja aqui esse exemplo. A gente tem uma resolução emitida pelo Diário Oficial. Então, aqui eu coloquei como entidade o Arquivo Nacional. Mas você poderia omitir isso, tá? A gente vê bastante esse Arquivo Nacional. Você poderia simplesmente colocar Brasil e ir direto para o título da resolução, tá? Escrevendo, né, um número aqui da resolução, sem problema algum. Coloca sobre o que ela dispõe. O título da revista é o Diário Oficial da União, o local é Brasília e o ano de publicação ou a data. Aqui eu coloquei 2005B porque eu retirei de um documento que eu já tinha citado uma outra legislação do Brasil, né, com a jurisdição Brasil, de 2005. Então, 2005 ficou A, daquele determinada referência, e essa aqui ficou B, porque na hora de citar no texto ficaria Brasil, 2005. Aí o leitor não ia saber qual das referências é que eu estava citando, tá? Então a gente coloca esse A e B, ok? Quando é do mesmo ano e do mesmo autor. Aqui a Anvisa. A Anvisa ela tem bastante manual, não necessariamente é uma resolução, mas é um manual. Então você pode citar aqui Anvisa em maiúsculo, entidade, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o título aqui do manual que você pegou da internet, tá? O título da revista é a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, local Brasília, Anvisa 2009. E o site e a data de acesso. Esse outro exemplo aqui, o terceiro exemplo, eu coloquei jurisdição Brasil e a entidade é o Ministério da Saúde. Ele lançou aqui uma resolução. Nem precisaria ter essa palavra resolução que eu pus aqui, tá? Poderia ser direto aqui para esse título, resolução RDC. Ó, faltou o negrito aqui, tá? Ó, negrito nessa data aqui também, tá? E sobre o que essa resolução fala? Então, regulamento técnico que estabelece os requisitos, blá, 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 ok? Onde foi publicado isso? No Diário Oficial da União, Brasília, 2012. Então, vejam que a entidade aqui mudou, coloquei Ministério da Saúde, poderia citar algo do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho, que tem várias normas também, tá? Depende. E, por fim, falar da norma técnica. Tem bastante trabalho que cita algum tipo de normatização que a própria ABNT estabelece para alguns tipos de laboratório ou para alguns tipos de ensaio, tá? Então, você pode colocar aqui como entidade o nome por extenso em maiúsculo da ABNT mesmo, o nome completo dela, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O título da ISO você põe aqui todinho em negrito, põe o número da NBR e da ISO que se refere, tá? E aqui o local você vai colocar Rio de Janeiro, porque toda citação, toda referência de ISO, de NBR, sempre eu vejo do Rio de Janeiro, tá? Então pode pôr Rio de Janeiro que não vai estar errado não. Então Rio de Janeiro, 2 pontos e o ano disponível em, você pode colocar o próprio site da ABNT, você põe lá no Google a ISO que você quer citar, ele vai te dar o site oficial da ABNT. Não vai ter o documento completo, porque esses catálogos são pagos, né? Mas pelo menos você consegue colocar onde a pessoa poderia encontrar essa NBR, ok? E a data de acesso de maneira padronizada. Lá, a citação no texto, pessoal, vai ficar assim, ó, por extenso, tá? Opa, torto pra caramba. Aqui, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2017. Lembrando que na ABNT a citação do texto sempre vai ser igual, tá aqui em primeiro lugar, maiúsculo, tá? Então, nesse caso, vem essa associação, esse nome completo mesmo, ok? Ok, pessoal, ajudou? Esse vídeo ajudou você? Então se inscreve aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.